do Jumbo, episódio 15, mesa redonda, no bar, Jumbar, com a apresentadora Noelis ali olhando a gente ali no fundo, vocês não vão ver no vídeo. E hoje a gente vai dar a definição, ou pelo menos iniciar o assunto, para criar uma definição do que é peixe jumbo. Com a palavra, José Chaga, Paulo Alberto, Roberto Júnior, campeão sul-americano de supino, uma salva de palmas, campeão. Felipe Carvalho, papo de jumbista, aquarista mais querido do Brasil. Magalho, o homem que abraçou o aquarismo jumbo. Luiz Careca, Alex Soares, Bruno Ferraz, o homem do TV Aquarismo Jumbo, Davi Aruanã Guimarães, Edmar, renomado palestrante Schnabel, e Rodrigo Gomes, o homem da pescaria. Edmar, sua definição de peixe jumbo, por gentileza. Você que é o criador de disco, que anda com a camisa de Florone, o boné de Florone, por gentileza, sua definição de aquarismo jumbo. Eu acho que existem várias concepções do que possa ser peixe jumbo. Mas fala bacana. Até porque, por exemplo, o disco, como concepção do predador. O disco é um predador. Se você botar pega, pequenas outras coisas, ele vai lá e vai predar. Então, o disco não é considerado jumbo. Então, existem variantes que podem ser peixe jumbo. Tá? Então, é uma concepção muito abrangente. Nós temos o Roy, que pode ser considerado jumbo, os peixes primitivos, entre outros. Mas deixa eu falar uma coisa. Você está dizendo pra mim que flower horn é peixe jumbo? Eu consideraria jumbo. Tá, mas você também está dizendo que disco é predador e predador é peixe jumbo? Não, disco seria o predador, mas não seria peixe jumbo. Tá, mas você considera que um disco tem como colocar com jumbo? Dependendo do jumbo, sim. Aí quando eu coloco o disco com jumbo no aquário, deixa de ser um aquário jumbo? Seria um aquário misto. Seria um aquário misto. Apesar de eu ser um criador de disco. Seria um aquário misto. Entendi. Davi Guimarães Aruanã, sua definição, criador do grupo Peixe Jumbo Brasil, o homem que ajuda a gente pra caramba, por gentileza, sua definição de peixe jumbo. Acho que o jumbo já é associado ao tamanho do peixe. Muita gente confunde isso, achando que é só o peixe que é agressividade. E eu acho que não, por exemplo, muita gente cita a carpa. Tem carpas ali que é bem falou que tinham 16 quilos, né? Então, no modo de ver, é um peixe jumbo. E é claro, tem os predadores primitivos, mas uma carpa grande também seria um peixe jumbo. E eu conheço gente que tem o anão junto com uma carpa e é considerado. Mas a gente, o tamanho define, não só a agressividade, né? Isso também de prato. Isso, pois é. Mas aí seria jumbo ou não? Eu não consideraria jumbo. Pelo tamanho, sim. Pelo comportamento, porque a questão do peixe ser jumbo ou não, vai não só do tamanho, mas o comportamento. Aquela questão que a gente fala do acará do Congo, né? O cará do Congo, às vezes, quando fica um comportamento de reprodução, eu já vi botar Oscar grandão para correr lá no aquário. Um comportamento de reprodução. Então tem aquela questão da agressividade também. O peixe jumbo é um peixe agressivo. Um peixe que não é agressivo, mas é grande, as pessoas acham que não é jumbo. A carpa não é agressiva, mas ela é grande, ela é jumbo. E o acará do Congo ele não é grande, mas é agressivo. E muita gente acha que é jumbo, então é bem polêmico, né? Mas existe na literatura alguma coisa dizendo que jumbo é predador, o jumbo é pelo tamanho. Eu não conheço, até porque não existe uma literatura que diga isso que a gente hoje está criando aqui, está falando aqui, está levantando a bola para criar discussão. Abrange muita coisa, a literatura não fala do que é jumbo. É a lenda. É a lenda. Né? Acima de 25 é jumbo. Acima de 25 é jumbo. Já tem o Paulistinha Bel de 23 centímetros e meio. Junto com os cubos saltadores. Então, o pessoal ficar tranquilo, você que tem um King grande, você é considerado jumbo, pô. Isso aí. Não só tem um peixe agressivo e predador. Acho que a definição vai muito também, então vai cada um. É justamente isso. Tem cara que faz questão de dizer que ele é jumbo.
grande. Eu acho que o corpo de mais sentido, acho que o comportamento é legal. E é legal que o peixe é muito grande, mas não tem totalmente junto. Se a gente colocar todos juntos, o peixe vai apanhar, vai morrer. Vou dar um exemplo. Eu pelo menos eu vi que o tucunaré, ele no aquário de juntos, ele tem um comportamento tão agressivo com outros juntos. Talvez com outros peixes, eu digo outros juntos, o peixe está aqui com a agressividade semelhante. Vai a personalidade do peixe, né? O peixe tem a personalidade, tem um gênio, mas ele consegue ficar compatibiliza. Isso, tem determinados peixes que ele já vai ter um comportamento mais agressivo que aquele peixe. Eu acho que é muito relacionado, o pessoal diz que muita gente já vi dizer que fala que não é junto. Já provei que fala porque além de ser muito grande, o bicho é muito agressivo. Então, se colocar ele na aquário de junto, vai dar. Mas aí é questão de gosto, é questão de querer definir que jumbo é isso, aquilo ou outro. Alex, perdão, Bruno, qual a sua definição de jumbo? Bom, eu tô com um deles assim, também renomado. É questão do dedo. David. O renomado também. Eu acho o seguinte, eu acho que se associa a questão do tamanho e da agressividade, do meu ponto de vista. Eu, particularmente, não considero, tá? Não acredito que quem tem Kiki, como ele falou, 16 quilos, vai dizer que é ok, não vou dizer que não é. Mas eu acho, na minha opinião, que está mais associado à questão realmente do comportamento da agressividade. Não só o tamanho, mas a agressividade. Isso aí, para mim, caracteriza o jumbo ou não. A agressividade é o diferencial. Para mim é o diferencial. Não só o tamanho, mas é o comportamento, é a tal agressividade. Você tem uma aquário com várias capas, você vai ter um comportamento passivo ali e tal. Totalmente harmonioso. Harmonioso. Paulo, eu entendi o que ele falou e a minha opinião é mais voltada do que ele falou ali. Porque, tipo assim, a palavra junto, a gente pensa logo no tamanho. Mas é o camarada disse aqui, que no aquário do jumbo não é só o tamanho, é uma série de fatores. O tamanho, o comportamento, mais o que? Tamanho, comportamento, nível de agressividade. E também tem uns que vão ser tipo exceção quanto ao comportamento de terror, que é um peixe considerado jumbo, mas se você colocar ele num aquário junto com o seguinte, mais agressivo, Ele é agressivo. Às vezes até a peixe da mesma espécie, como o tucunaré, eu já tive. Às vezes a mesma espécie daí, eu tenho dois tucunarés, um tem um tipo de comportamento e o outro não tem. Esse tucunaré que eu trouxe para cá, esse amarelo aqui, é um tucunaré que assim, é totalmente diferente do outro que eu já tive. Ele não tem aquele instinto, se você jogar um peixe lá vivo, ele até pega, mas vai demorar, ele é exatamente aquela força. Mas se ele fica no fundo, ele põe comida no fundo, ele é totalmente diferente do outro que eu já tive. E eu peguei ele pequeno, não peguei grande, peguei pequeno, não peguei grande. Eu acho que passa muito pelo temperamento. Dentro de uma mesma espécie, Mas se for pensar dessa forma, então, tipo, jumbo quer dizer tamanho e agressividade. É isso que você pensa. Então, aí eu penso, então, aí, como você está falando aqui, você tem um tucunaré que é jumbo na sua capa. E esse não era. Porra, TV Aquários do Jumbo, episódio 15, falando sobre o tema o que é um peixe jumbo, com a presença da galera que está aqui, que a gente já apresentou, e continuando no debate, agora a opinião, José Chagas, levanta a bola, o que você acha que é um peixe jumbo? Eu vou dar minha opinião, a maioria não vai concordar, mas para mim, a caracterização de um peixe jumbo seria reunir uma ou outras peculiaridades. Por exemplo, pode juntar também agressividade, você pode juntar também o tamanho, mas nem sempre, como vou falar, nem sempre o fato do peixe ser grande significa que ele é jumbo. Agressividade, todo peixe agressivo é jumbo? Na minha opinião, não. Vou dar como exemplo, por exemplo, um cascudo. Um cascudo fica enorme, mas para mim não posso caracterizar ele como jumbo, por quê? Porque não existe interação entre ele e outros peixes diretamente e nem com o seu criador. Eu considero, no meu aquário, um peixe jumbo, se houver interação comigo. Eu jogo ali, o peixe já me reconhece, acontece com a maioria aqui, o peixe já te reconhece. Ah, mas é sempre agressivo? Não. Mas ele sabe se defender. Para mim, o fato do peixe saber se defender também é uma característica dele ser considerado jumbo. A característica dele corresponder a outro peixe também. E a sociabilidade também, e a oposição à agressividade também pode ser, na minha opinião, também pode considerar. Eu acho uma boa definição, uma boa opinião. Eu acho que o jumbo realmente tem a questão também da interação, né?
Depende da interação, Paulo. Vamos supor, os meus cascudos aceitam carinho, já postei vídeo sobre isso, tá? Comem na minha mão. Eu tenho 2 gibis que comem na minha mão e aceitam o toque. Eu faço carinho, ele levanta a dorsal, demonstrando satisfação. Então, os meus cascudos têm essa interação. É meio complicado. Tem alguns que não, mas os meus aceitam a interação. Meus cascudos dão rabanada e se defendem de uma certa forma. Tem um vídeo até do Paulo. agressivo. Tem um vídeo meu antigo, tem um arcante com os Adões que eu boto a mão, ele tem um comportamento ali de vir interagir com você na mão. Eu concordo com o que ele falou, e por isso mesmo, tudo que você falou, eu acho que o cascudo é o peixe jumbo. Por quê? Todo aquário jumbo tem um cascudo, ele convive com os outros. Essa questão aí da interação, eu acho que é questão de você também querer interagir. De repente você tem outros peixes que interagem mais, você acaba não querendo interagir muito com ele, mas tem cascudo sim que interage. Por exemplo, tem uns, nossa, ele bate no cascudo, que interage, ele abria, né? Ele abria e te empurrava assim no King Kong. Então eu acho que cascudo, por tudo que você falou inclusive, de repente esse está com você. Talvez a gente defina até o contrário, talvez esse peixe não seja junto por ele não interagir, porque eu não tive sorte com o cascudo. É isso aí. Mas a gente pode descansar alguns peixes não ser... essa tua definição eu achei legal, porque peixe jumbo tem uma série de fatores. Ele tem que ser um peixe tamanho razoável, acho que não precisa bater o martelo em 25 centímetros, mas pode ser uma... Mas salvilha é jumbo? Então, gente, eu particularmente... A cara do Congo é jumbo? Eu acho que não, mas tem gente que vai achar que Eu já acho que sim. Mas olha só, Eu acho falando que de não. 25 centímetros, a gente tem que pensar o seguinte, vou dar um exemplo. Baseado em que chegou essa informação de 25 Mas não pode centímetros? discordar. Um gaiato chegou a 25 centímetros. Todo mundo adotou 25 centímetros. Mas isso é uma coisa errada. Mas errada. se você pesquisar, você vai ver que muita gente fala sobre isso. Mas olha só, Sim, mas Limita, fala de limita. repetição. Na minha opinião está errado. Mas limita. mas olha só, Baseado olha só, eu vou dar um em exemplo. alguém adotou, tipo, A gente tem que saber agora. diferenciar o seguinte, um aruanã de 25 centímetros é muito diferente do flora de 25 centímetros. O flora de 25 centímetros ele já é bem maior, o tamanho do corpo dele ele é bem mais robusto que o aruanã. O aruanã de 25 centímetros é uma aruanã pequena, entendeu? Então assim, vai muito um papagaio de 25 centímetros é um papagaio enorme. Não, mas eu acho assim, a gente está definindo a espécie. É, Não interessa se a aruanã tem 25 centímetros. É assim, a espécie adulta chega a quanto, adulto, como é que ele se porta? Sim. Baseado no adulto. Porque o foda, esse tamanho, isso aqui é um jumbo. Será que Vai Não interessa. adulto. Agora, o acará do Congo é de praxe de um acará. Ele falou que tem um aqui que estava desse tamanho. Mas é de praxe, é comum o acará, você vê muito papagaio grande. Mas o acará do Congo, na maioria das vezes, não pequeno, por isso que mas eu não vou recriminar um cara que acha. Por isso que eu acho que sempre vai ser uma coisa que não vai ter uma definição assim. Mas tem a ver com predador, por exemplo, peixe-folha. Pra mim não é. Peixe-folha é jumbo? Pra mim não É é. o predador violento. Mas é muito pequeno. E o tamanho Sim, é. interfere. É um peixe que não vai conseguir ter. conviver no meio de outros predadores. Depende do que chama de predador. atingem O disco, se que você botar atingem nele, ele vai predar. Ele tá Se predando no limão. Pitu vai ser. Predador. Pitu vai ser junto. Sim, mas não é peixe. Aí já é o Tudo estamos no bem, mas crustáceo. tá, crustáceo. Na verdade, o peixe vai ter categorias e subcategorias para definir, talvez, ou tentar chegar próximo que é um peixe junto. pode ir. Vai ter escala para saber o que é peixe Escala. junto. Categorias, e dentro da Porque categoria, não existe subcategoria de uma peixe linha junto. só para definir. Existem várias características que vão indicar que aquele peixe é junto. Não adianta. Quais são essas características? Esse não é o problema. Eu acho que o tamanho, Pelo menos seria uma característica. É uma característica. Pelo comportamento seria outra característica. Então tem que ser definido algumas características, né? Porque tem peixes menores, 25 centímetros, que conseguem viver tranquilamente dentro do Não tem jeito. A primeira coisa que você associa quando fala peixe junto, na minha opinião, a primeira coisa que você associa junto é o quê? Tamanho. Todo mundo pensa em tamanho. Isso é fato. Se é 25, se é 30, se é 40, isso é outra história. Mas isso é fato. Agora, na minha opinião, eu acho que é uma associação de todos os fatores. Eu acho que não é só o fato de ser grande, porque o Júnior comentou aqui. Eu, por exemplo, tenho um flower desse tamanho assim, ó. No meu aquário ele só tem bicho desse tamanho. E ele convive lá. Ninguém mexe com ele. Eu sei que um dia ele vai crescer, vai ficar grande. Mas eu coloquei lá, fiz um teste, o bicho tá lá. Com licença, voltei, hein? Ninguém chega perto dele. É junto? Claro que é junto, entendeu? Sim, porque ele vai crescer, vai ter de adulto, ele é Exatamente. juvenil. Mas ele hoje é juvenil, mas aí um dia ele vai ser adulto.
Agora, eu acho que é uma interação. Eu posso fazer uma associação, uma analogia? Um pássaro até. Entendeu? Porque eu recentemente adquiri um pássaro. Se você pegar, isso faz espécie, de citacídeos, são pássaros bicotortos, são citacídeos. Varia desde periquito, porque eu estou querendo falar o que falou, varia desde periquito até uma arara, que é maior. E nisso aí você tem agapornis, você tem jandaia, aí cria categorias e subcategorias. Existe lores. Dentro de lores você tem vários tipos de lores. Você tem vários tipos de papagaios. Então acho que o peixe jumbo pode existir. O que é peixe jumbo? Peixe jumbo por tamanho, peixe jumbo por agressividade. Quem levantou essa bola foi o Márcio. Primitivos, né? Tipo, piramboia é um peixe jumbo, polipteros é um peixe jumbo, são primitivos. Acho que dá pra... Só que isso não é uma coisa que a gente vai, acho que decidir hoje. Cabe o segundo Então a gente pode definir algumas coisas como agressivo. Podemos definir o peixe jumbo por agressividade? Sim. Também. Por tamanho? Sim. Por ser exótico? Também. Por ser também? Nem todos são, mas são. Por ser um peixe primitivo. Quase todo peixe As categorias juntas. Sim. Então, englobando todas essas categorias, tanto tamanho, a categoria peixe jumbo, ela se torna uma categoria muito completa. O Edmar veio falar que o disco pode ser jumbo, não é? Porque ele é muito grande. Agora a minha pergunta é o seguinte: um peixe jumbo seria, por exemplo, se eu pego um peixe que ele cresce além daquilo que é o esperado para que ele cresça, eu posso chamar ele de jumbo? Exemplo. Ele ou espécie? Já chegou um Green Terror aqui, que eu já tive. Normalmente você vê eles ficarem grandes assim, uns 20, 25. Eu já vi um Green Terror assim, ó, quase 40 centímetros. Eu tenho um vídeo dele. Ele é mais. E quando chega um peixe que ele ultrapassa o tamanho normal dele, a gente poderia chamar de jumbo. Então, o salvinho, que ficam muito grandes. Esse peixe Além do tamanho da espécie, é uma anomalia. Então, aí ele é uma categoria à parte, é uma anomalia. Ele se transformou. Mas ele não é um jumbo. Não, a espécie dele não é. Eu não classifico o Green Terror como peixe jumbo. Mas esse peixe em específico se tornou um peixe jumbo. Mas isso Se tornou por anomalia. Pode ser uma genética, vai além do tamanho. É uma anomalia. Mas a espécie geral, não. Por isso que eu falo que o Oscar é o pai dos jumbos, porque ele consegue reunir tamanho, agressividade e não vou dizer que é um primitivo, mas é um peixe carnívoro, enfim, predador. A interação é muita. Então ele reúne vários aspectos de jumbos e um só. Por isso que eu falo que é pai dos principais, interage com o dono, é predador, é agressivo, tem tamanho, é exótico. Então assim, ele reúne tudo. Por isso que eu falo que o maior exemplo de peixe jumbo para mim é o Oscar, vai continuar sendo. E aí você pode criar isso, categorias e subcategorias. Eu acho que é legal, acho interessante. Mas isso não é coisa pra gente, acho que é coisa pra um estudioso, uma pessoa que tenha... Estudioso nada, a gente é estudioso. Olha o estudioso aqui, ó. E aí, Marcos, tudo bem? Beleza. TV Aquarismo Jumbo, sua opinião, o que é um peixe jumbo? Peixe jumbo pra mim é um peixe porte grande, né? E aí a gente tem que ver de acordo com a espécie. Então se a gente fala, por exemplo, de faca, o faca é um peixe jumbo, né? E dependendo do tamanho que ele atinge, como a gente está na foto ali, vira uma espada, né? A gente, por exemplo, a Tractosteus é um peixe jumbo, tinha um de 1 metro lá em casa, você foi lá em casa ver, a gente trouxe aqui pra loja. Então assim, pra mim, na minha opinião, peixe jumbo é peixe de grande porte, né? Algumas pessoas caracterizam peixe jumbo, né? Tipo Jack Dempsey sendo um peixe jumbo, é um peixe de porte médio. E um predador pequeno, é jumbo? Predador pequeno, se a espécie adulta dele for bem grande, ele é considerado um jumbo. A gente tem um Lepisosteus que ele é pequeno, que ele é filhote, mas ele não tô dizendo filhote, tô dizendo um predador pequeno, tipo um agulhinha. Não classificaria como jumbo, classificaria mesmo como predador, como você mesmo usou, né? Então o peixe pode ser predador e não ser jumbo. Pode ser predador e não ser jumbo. Ah, beleza. Então a primeira coisa é definir o que é peixe jumbo pra primeiro, a partir daí a gente começar a dar o hobby melhor. Porque muita gente que está entrando agora, e é para os novatos que a gente está falando, porque muitos daqueles que se dizem antigos, que são os que normalmente fazem mais besteira, e eu me incluo nisso, porque eu volto e meio eu faço besteira. Então eu vou dizer para vocês,
criar uma definição do que é peixe jumbo, eu deixo para todo mundo que for ver o vídeo. Vamos criar uma definição do que é peixe jumbo, vamos discutir o que é peixe jumbo, vamos entrar, vamos falar, cada um da sua opinião, porque a gente já começou a criar uma linha, agressividade, tamanho, peixe ser exótico, peixe ser primitivo. Mas a definição, eu acredito que nunca vai chegar a um consenso com a opinião de todo mundo, até porque quem tenta agradar todo mundo só toma na tarraqueta. Eu não tento agradar todo mundo, gosta quem gosta, quem não gosta é azar, problema. Então é assim que a gente tem que seguir em frente. O recado é esse. E uma coisa que a gente tem para falar, o hobby, ele é enorme. Quando a gente fala de divulgar o hobby, a gente fala de divulgar com quem gosta e quem não gosta, quem concorda e quem discorda. E quem concorda e quem discorda tem que dar opinião. E é assim que a gente vai indo. E tem gente que vai, né? Então, assim, é assim que a gente anda. Pessoal, uma mensagem final, alguém quer falar mais alguma coisa? Você que está vendo o nosso vídeo, dê a sua opinião e nos ajude. Muito bom, muito bom, muito bom.